E aí, pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, dando sequência ao nosso seminário sobre os animais, vamos falar hoje sobre eutanásia. Mas eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só, como diz o caçador. Você sabe por que a gente faz espingarda dupla, né? Cano duplo, né? Para matar a dupla sertaneja. Que isso aí bota que nem uma desgraça, cara. É uma praga que tá surgindo. Espingarda de cano duplo. Matar a dupla sertaneja. Ai, ai. Bom, então eu vou hoje falar da eutanásia humana e a eutanásia dos animais, que é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. A coisa mais importante é que para o plano espiritual, né, de uma forma global, a morte de um animal, ela tem o mesmo valor que a morte de um ser humano. Você está entendendo? Quando morre um ser humano, o evento é tão mais ou menos importante do que a morte de um animal, de um gato, de um cachorro, de um cão, de uma vaca, saca? Eu estava vendo uma frase do Albert Einstein hoje, né, que é uma fantástica, eu mandei para todos vocês, que diz assim, né? Os homens inventaram a bomba atômica, mas jamais um rato inventaria uma ratoeira. Vocês entenderam a jogada ou não? Hã? Então, porque ele constrói a sua própria autodestruição, seu próprio autossofrimento, cria armadilhas para si mesmo, para a sua própria raça, para a sua própria natureza. Os animais, como a gente julga irracionais e tudo mais, eles jamais fariam isso. Eles vivem a sua essência, a sua natureza, dentro daquele molde. Às vezes eles têm essa cadeia alimentar que se chama supernatural, ele vai lá, caça outros animais, mata outros animais, né? Numa harmonia extremamente natural. Aquilo que a gente até discutiu ontem sobre o que é a vida, quem programou, quem realizou esse programa, quem colocou esse programa de autoexistência nos animais. Não poderia ser todo mundo vegetariano? Né? Aí você começa a discutir assim, mas a planta também é vida, vocês estão matando a planta, comendo a planta, sabe? Então, é um processo de cadeia que a gente tem que fazer uma discussão, né, extremamente elevada. Se a gente comesse só minerais, só pedra, aí vamos discutir que a pedra tinha vida. Tem átomos, tem energia, então pedra, não pode comer pedra. Né? Então, existe todo um processo natural aí, né? Mas, quando nós perguntamos uma vez para o nosso mestre espiritual, né, por que eles não comiam carne no mosteiro, Shaolin, por que eles eram vegetarianos, né? Então, a resposta foi muito sábia. Ele dizia o seguinte, né? A um pássaro, você dá alimento de pássaro. A um tigre, você dá a ele alimento de tigre. A um peixe, você dá a ele alimento de peixe. E para o homem, alimento de homem. Então, quando você tem uma devida consciência do que é o homem, ele não necessita desses alimentos, matar, comer animais. Ele não precisa. Ele pode simplesmente se alimentar frutos, raízes, tubérculos. Supre todas as suas necessidades sem a necessidade alguma de carnes. Então, a gente não vai discutir o gato. O gato, né, o felino, tem uma necessidade. Até hoje não inventaram um alimento, uma ração, por exemplo, 100% vegetal, que você pudesse garantir todas as proteínas que um felino necessita. Né? Se você deixar ele na natureza, ele vai caçar rolinha, pássaro, rato, pequenos roedores, a natureza dele te alimentar. Né? Ele não vai pegar um pé de couve e comer a couve. Não está na sua natureza. Então, nós temos que entender esse contexto, porque não foi eu que criei essa ordem que está aí. Certo?
Eu tenho que só observar e entender essa ordem que está aí. Eu nem tenho culpa se um animal vai lá e mata outro animal para comer. Se um gavião desce lá, pega um roedor, uma pequena lebre e leva para o seu filhote comer. Não fui eu que criei essa ordem evolutiva, essa ordem alimentar. Né? Eu estou aqui aprendendo e observando com tudo isso. O porquê as coisas são desse jeito não é culpa minha. Tá? A primeira coisa importante. Mas o que é culpa minha? É eu entrar nesse contexto. Eu posso raciocinar, eu posso meditar, eu posso entender, eu posso estudar, posso pesquisar para ver quando que o homem passou a comer carne. O ser humano não comia carne na antiguidade, nem na pré-história mais antiga. O pessoal disse que o homem passou a se alimentar de carne quando veio a glaciação, a era do gelo. Porque a quantidade de plantas, frutas morreram instantaneamente e o homem não tinha o que comer. Então ele foi obrigado a comer os animais que ele podia caçar e também peixes e tal, senão ele ficava extinto. Né? O homem também sofreu muito essa pressão, entendeu? Mas foi uma necessidade primitiva, primária lá. Né? Mas no contexto primário ele comia frutas, basicamente frutífero, como a gente fala. Né? Você está me entendendo? Então é bem esse aspecto aí das coisas, né? E você vê, você vê um cavalo, o cavalo só come grama e está aí forte pra caramba. É como ele foi projetado para comer, como o organismo dele foi projetado para tirar os seus nutrientes para existir. Né? O elefante é vegetariano também. Né? É. Alimenta ele, né? É um segundo processo. Então, tudo isso foi projetado por inteligências que estavam organizando tudo isso daí. Né? Muito bem, então vamos tentar entender o ser humano. Vamos tentar entender a eutanásia no ser humano. O que seria a eutanásia? A eutanásia seria uma condição, uma situação assim, vamos supor. Vamos supor que eu caio num hospital, eu adquiro um câncer, um tumor numa região do cérebro, por exemplo, que é a parte mais complexa, e ele tomou toda a parte do cérebro, o cara está paralisado, o cara está lá, né? E aquilo pode estar gerando muita dor, sofrimento, e realmente não há nenhuma perspectiva médica, nenhuma perspectiva de cura e melhora daquele negócio. Se abrir o cérebro, ele vai morrer na mesa de cirurgia. Você está entendendo? Não tem nem o que pensar. Então, quanto tempo uma instituição médica poderia dar de sobrevida para aquele indivíduo? De sobrevida, mas vai ficar na cama, deitado, paralisado. É um vegetal. Você está entendendo? Não deu a morte cerebral ainda, não deu aquela questão que eu digo, morreu, tal, né? Desliga os aparelhos, tal. Mas aquela velha história, se você desligar os aparelhos, dá 5 minutos ele está morto. Então, se ele estivesse na natureza, sem nenhuma assistência médica, já tinha ido embora faz tempo. Que o projetou para ele morrer, para ele ir embora. Então, nós temos que entender que a vida aqui tem limites. A existência humana aqui tem limites. Nós fomos projetados para morrer. Agora, como a gente vai morrer é outra história. Depende muito de processos kármicos, depende muito do que acontece, sabe? O que eu impus a outros indivíduos. Por exemplo, se eu matei um indivíduo com um tiro na cabeça, eu posso tomar um tiro na cabeça e morrer de uma hora para outra de um bandido na rua. Ninguém entende porque o cara chegou lá, foi assaltar eu dei tudo para ele, porque depois o cara ainda deu um tiro na minha cabeça. Você não viu lá atrás como a outra vida passada, o que rolou. Às vezes um soldado está na guerra, né? E de repente ele invade, ele dá tiro em criança, dá tiro em mulher, dá tiro em todo mundo. Certo? Era como o soldado americano no Vietnã, matava mulher, criança, quando entrava naquelas aldeias, que tinha medo que todo mundo era traidor, todo mundo, né, carregava bomba, sabe? Igual chega na Arábia Saudita, lá, você não sabe, vem uma criança assim, em volta de você, está com um cinto bomba. Entendeu? Eles explodem na sua frente. Então o soldado ele fica muito com medo. Então ele suspeita, ele mete bala na criança, cara. Ele mete bala na mulher, ele não está nem aí. Né? Porque já aconteceu fatos de chegar lá, a mulher toda tranquila, explode, mata todo soldado que está ali do lado. Então, são situações complicadas. Às vezes, né?
a situação que ele se coloca, está em guerra, está numa guerra, está numa batalha, eu mato, eu morro. Né? Você está entendendo? Então, e às vezes não, às vezes ele mata por sacanagem mesmo. O cara entra no lugar, não quer fazer prisioneiro, terno C, sabe? Aí isso está lá no acástico dele, né? Está no registro acástico dele. Então, numa outra vida, ele vai carregar esse karma. Ele vai arrastar essa condição, né? Ele vai tomar um tiro na cabeça também, tomar um tiro no peito, do jeito que ele vai morrer desse jeito, né? Bom, então, voltando à nossa situação de um indivíduo que todas as perspectivas médicas apontam para nenhuma solução. A sobrevida a partir dali seria de muita dor, muito sofrimento. Né? Eu tenho, por exemplo, aquele amigo nosso, a gente fez toda uma campanha para ele, e ele mesmo assim ele faleceu, que ele teve o câncer de tireoide, e aquele foi, tireoide, é tireoide mesmo, que foi levando aqui, subiu para cá, a cara dele ficou assim, monstruosa. O médico não tinha perspectiva assim, vamos sobreviver. Ele tomava a morfina e não fazia mais efeito de dor. Que é uma dor terrível que começa a dar. A gente não tem noção. Você sabe, a morfina é igual o Propofol lá, né? É a mesma coisa, né? É o último estágio de... Não tem mais analgésico mais potente que aquilo. O negócio é anestesiar o cara, deixar ele esteja dormindo, igual vou fazer a cirurgia. Não. Teve que aguentar até o fim. Né? Porque nesses casos, às vezes tem uma certa esperança, vamos fazer uma cirurgia, quem sabe melhora, tal. Fez a cirurgia, mas depois da cirurgia, 15, 20 dias depois morreu. É igual a minha cachorra, né? É igual a Arielle, né? Gastei uma fortuna, vamos operar o rim, vamos operar o rim, vamos operar o rim. Nenhum veterinário quis operar antes, você lembra, né? Todo mundo via ela, não queria operar. Não, porque se abrir é perigoso, vai morrer. Ah, tá perto do rim, é complicado. Todo mundo tinha medo. Aí quando ela ficou mal mesmo, aí falava, vamos abrir, não tem outra solução. Vamos se vai, né? Fazer o quê? Pelo menos ela viveu até esse. Senão ela tinha morrido lá na frente também. Mas ela não sofria, você lembra, né? Ela estava correndo, não era que ela estava sofrendo, mas a hora que ela pegou foi 15 dias, ela começou a emagrecer, começou a sentir dor. Aí não teve outra saída para eliminar a dor também dela, né? Aí ela chegou, então, tomou bastante, né? Aí, mas a cirurgia, no dia seguinte da cirurgia, ela não aguentou, partiu. Então, tem certas situações que realmente não tem absolutamente nenhuma culpa de você resolver. Eu posso resolver, por exemplo, eu quero partir. Não tem mais solução? Não. A minha dor está tão grande? Tá. Quanto tempo eu vou durar? Ninguém sabe. Então, eu quero ir embora agora. Desliga os aparelhos ou dá uma injeção letal, né? Aquele sistema que o pessoal faz. Né? Tem eutanásia, não é você desligar só os aparelhos. Tem eutanásia que você tem que tomar aquelas injeções letais. É? Sim, mas aí tem que ter uma opinião médica. Não é o cara que decide, eu quero morrer. O médico tem que ter a certeza que não tem volta. Que não tem magia, que não tem recurso. Todos os recursos já foram empregados. Porque o paciente quer. Não. Ele tem que precisar. É isso que eu estou falando para você. O médico tem que ter toda a noção e a condição de que não há cura. Não tem, é um tumor inoperável, é uma coisa que só vai apodrecendo cada vez mais, o sofrimento está ampliando, faz tudo, não reduz, aquilo está, né? Ele pode abreviar a dor em uma semana, um mês no máximo, porque o cara vai morrer mesmo, não tem como. Entendeu? Porque o médico tem experiência. Esses caras já viu milhares de casos parecidos. Nunca ninguém se curou disso. O cara sabe, entendeu? Você não vai ser o primeiro que vai sair daqui. Você está entendendo? Curado. Então ele sabe. Então chega até um determinado ponto que não tem volta. Então aí, e outra, você sabe que a eutanásia não é um médico que decide, é uma junta médica. É uma equipe, todo mundo senta, vão estudar o caso daquele cara, o que vocês acham disso tal? Né? A família está pedindo eutanásia. Porque às vezes o doente está lá apagado. Né?
Aí o doente também pode pedir eutanásia, mas aí a junta médica vai sentar e decidir. Uhum. Não, mas aí isso aconteceu, o Divaldo fala isso, né? O Divaldo conta a história de que ele enterrou o médico dele e o médico dele disse que queria morrer. É que não conhece os médicos lá de cima, né? Quando os médicos querem intervir, não está na hora do cara ir, né? Mas assim, o problema é a questão de tentar de tudo, né? A gente tenta de tudo. E agora, vamos transferir isso para um animal, né? Existem casos, e é muito comum isso no caso veterinário, é diferente do humano. O humano você tem um SUS, você larga lá, tal, né? Sempre tem uma... Mas chega um cara, por exemplo, no meu caso, veja bem, no meu caso, minha cachorra estava muito mal, sofrendo. E eu gastei 5.000 reais. Tudo que eu não tinha. Fiquei liso. Imagina se fica 10, 15, 20. Você está entendendo? Eu ia ter que vender um monte de coisa aqui para pagar minhas contas. Vender meu violão, minha guitarra, para pagar a conta do veterinário. E famílias que são muito pobres, que tem um gato, tem um animal, fica doente, não tem dinheiro nem para pagar uma consulta. E aqui não tem hospital veterinário do governo pago, igual São Paulo tem. O cara lá leva no veterinário e larga para morrer. Ou não vai buscar. Fala, não tem condição né? Quanto que vai ficar? Não tem. Daí o cara vai embora e deixa o cara morrer em casa. Esse é um tipo de eutanásia também. Sabe? Não tem. Às vezes poderia fazer uma cirurgia, ficar bom. Né? Fazer um, mas vai ficar quanto? 7.000 reais? Não tem. É. É. Tem um monte de coisa. Eu sei disso. Né? Mas eu estou dando um exemplo. Né? Tem um exemplo. O financeiro. O primeiro exemplo. Não tem como pagar. Né? Ah, eu prefiro ver ele morrer do que sofrer. Não tem dinheiro. O que o veterinário vai fazer? Né? Só se ele for um bom samaritano, tá bom, vou tratar e não te cobro nada. Sabe? Sabe, você tá entendendo? Estou fazendo, por exemplo, um trabalho voluntário aqui, sabe? Estou atendendo bichinho, né? Mas com solidariedade, né? Como se eu atendesse uma pessoa pobre, humilde, né? Ficou doente, eu vou lá e ajudo ele, sabe? E não cobro nada do tratamento. Quantos médicos aqui faziam isso, né? Antigamente nós tínhamos os médicos mesmos, entendeu? Por exemplo, Bezerra não, aqui de Limeira é o Dr. Veloso. É um médico do começo do século passado que ele atendia os pobres, tocou de galinha. O cara levava galinha no consultório, ele tratava do cara, consultava, dava remédio, tudo, e o cara dava galinha para ele. Saca? Era gente muito humilde, pobre, não tinha como pagar. Você tá entendendo? Sabe, gente rica, tudo bem, mas lá pagar. Mas naquela época, bicho, nem hospital tinha direito, o cara tinha que se virar. Né? Então, aí vai de uma coisa chamada solidariedade também. O veterinário tem que saber até que ponto, né, o animal é mais importante do que o dinheiro que ele vai receber. A vida do animal, o sofrimento do animal, né? Mas muita gente chega lá, faz eutanásia, assim, pô, só para se livrar do animal, entendeu? Se livrar do problema. Aí não. Aí não. Se você tem uma ligação realmente afetiva, amorosa com o bichinho é como um filho para você. Você gasta tudo que você tem, até o que você não tem. Né? Se eu chegar num ponto, por exemplo, de eu não ter dinheiro mesmo, né? Meu dinheiro é muito curto todo mês, eu faço uma campanha, eu entro na internet, o pessoal ajuda aí, doa aí para mim, para cuidar do bichinho lá. Mas não vou largar ele lá. Não vou largar ele sem tratamento. Não quero saber. Faço uma rifa, vendo um negócio, igual nós fizemos para Sabrina. Né? A cirurgia dela ficou em 40 mil reais. Só eu, na nossa campanha, arrecadamos 30 mil para ela. 30 mil a gente arrecadou. E depois, né, com as rifas, com as coisas que ela fez lá, ela conseguiu fechar o negócio numa boa. Tá bem, tá super bem. Nossa, tá feliz da vida. Né? Então, quando a gente tem um monte de amigos, a gente se ajuda, a gente nunca se aperta de tal forma. Né? Mas eu não quero pedir nada para mim. Não vou fazer uma campanha para mim. Me comprar um carro. Vou lá que nem
o bispo lá, né? Como é que chama ele? Ó? Me dá isso aqui, eu preciso de 20 pessoas doando R$ 5.000 pra mim, pro meu carro, pra eu trocar meu carro. Porra, é foda, né? E esses caras fazem isso. Deus vai te dar em dobro. Estelionato espiritual é foda. Mas o Dijar tá olhando. Agora o Dijar não é nem Deus. Tá olhando, o Dijar tá anotando tudo. Não é à toa que o mestre falou do caderninho dele, né? O caderninho dele era os caras, era uma agenda eletrônica, não era ficar anotando papel, o caderninho. Que a gente nem tem noção da tecnologia envolvida. Entendeu? Então, mas eu quero que vocês entendam que não arrecada karma. Tanto para o animal quanto para você, se as condições médicas apontarem para essa direção. Tá ok? Então, você mesmo, carinho, a gente tem uma veterinária aqui com a gente hoje. Você chegou num ponto que você teve que fazer eutanásia. Até do seu próprio cachorro. Você lembra quando eu estava falando daquela decisão que você viu minha gatinha, né? Ela não respirava. Ou eu faço ela respirar ou ela morre de rir. O que eu decidi? Eu tive que decidir. Isso é uma espécie de eutanásia, pô. Sabe? Eu vou aliviar esse sofrimento dela, mas eu sei que isso vai levá-la à morte. Deixa, ele não tá morto. Bota um óculos escuro nele, pronto. Né? O quê? Ah, sim. Eu esqueci que eu tô falando pra ele. Bota um óculos escuro no cachorro, sai passear com ele na rua, né? Dá uma bengala pra ele. A bengalinha pro cachorro. O cachorro ficar cego não é motivo, de jeito nenhum. dá, dá vontade de dar uns tapas na areia. É, mas ela vive numa boa, só dá comidinha pra ela, vai com cheiro, até o faro dela é bom pra caramba, ela acha tudo que ela quer. O faro dela se torna visão. Né? É. Então, mas assim, você sabe que tem cirurgia, tem especialistas em olho de animais, né? Que faz até, como é que fala? Quando tem catarata, tal, faz, uma porção de catarata nos bichos. Oh. Já foi tarde, entendi, tá. É. Então, mas assim, do ponto de vista espiritual lá, né? Porque é o seguinte, você tem que entender que o corpo chegou ao fim. Ele não tem mais pra onde ir. Então, se o corpo chegou ao fim, é 15 dias, um mês que você alivia aquele treco, espiritualmente não tem problema nenhum. Né? Se é uma decisão conjunta do equipe que não tem saída, é aliviar o sofrimento. É até um ato de caridade, é um ato de bondade que você faz aliviar o sofrimento. Você quer ver uma coisa que as pessoas faziam muito? Isso era muito comum, assim, e até hoje acho que gente faz, viu? Tem gente que não. Por exemplo, se um cavalo quebra a pata. Ali meu filho de faroeste, o cavalo quebrava a pata e ela dava um tiro na cabeça do cavalo. Porque não tem cura, os caras não conseguem curar. Porque ele é muito pesado, ele não para, nunca vai cicatrizar aquela merda lá. E a dor terrível que ele vai sofrer tentando andar é gigantesca. Você não ingessa o cavalo fica lá uma semana com o pé parado. Não tem como, ele vai querer andar. E como ele é muito pesado, a primeira colocada que ele der, pá, estoura de novo. Principalmente se for uma quebra mesmo, né? Por isso o sofrimento e a dor é tão grande que as pessoas preferem não ter na cabeça do cavalo. Isso é eutanásia. O que é? É? Sem sofrimento. Entendeu? Claro, não tiro no meio, não vai matar. Tem que ter na cabeça, certinho, no lugar certo, acabou. Filme faroeste, você vê todo filme faroeste, o tempo todo fazem isso. Né? Porque era o costume na época. Né? E o cara, você vê, o cavalo às vezes era amigo do cara, o cara tinha um amor pelo cavalo, vivia com o cavalo a vida inteira, mas aconteceu um negócio desse, ele chorava junto com o cavalo e matava o cavalo. Né? Você tá entendendo? Entendeu? Às vezes o próprio cachorro mesmo, eles não tinham recurso naquela época, né? Para cuidar.
Mas, assim, do ponto de vista espiritual, não há nenhum problema, desde que, aquilo que estamos falando aqui, que uma equipe médica especializada ateste que não há mais saída. Tá? Que daqui para frente é só sofrimento. Não tem retorno. Então, tudo bem. Né? Por exemplo, o caso da minha mãe, por exemplo. Quando a minha mãe, ela começou a dar os últimos soluços na minha, não conseguia respirar, a Arielle correndo, ai, vamos chamar a Help Imóvel, vamos chamar o Help. Eu falei, não precisa chamar nada não. Minha mãe vai embora hoje. E não demorou 5 minutos, ela morreu. Nem adiantava chamar a Help Imóvel. Quando tem que ir, cara. Eu já estava esperando a minha mãe. A minha mãe, ela fez toda a cirurgia, todo o hospital, passou por UTI, sabe? Assim, e eu chegava assim para ela e falei, mãe, a senhora está sentindo alguma dor? Não, filho, eu não estou sentindo dor nenhuma. Cara, imagine se a sua mãe fala, ai, eu estou morrendo de dor, tire eu daqui, me mate, me faz... Pô, aí você não aguentava, né, cara? Mas o meu presente foi que em toda a internação dela, você vê, ela tirou o intestino inteiro, fez colostomia, tal, aquela bolsinha. Não tinha mais voltar para trás. Ia ficar cagando a vida inteira pelo negócio. Isso é horrível isso, não tem coisa pior do que isso. Eu já, se começar assim, me mata no dia seguinte. Hoje a gente faz araquiri. Araquiri é ótimo. Porque é um sofrimento terrível. E minha mãe saiu do hospital. Olha, minha mãe ficou aqui. Ela andava com a dorzinha na sala, televisão, tá? Foi tirar os pontos da cirurgia dela, dando risada, brincando com o médico, conversando. Veio aqui. 15 dias depois, estava bem. De um dia para a noite, no dia seguinte, ela amanheceu que não conhecia a gente. Ah, que eu estou aqui? Ah, eu preciso tomar meu remédio, viu? Não, mãe, só depois que eu dar o café, que eu tomo xixi. Não, mãe, eu tenho que tomar. Ah, não. E ela fazia assim, eu falei, ih, cara. Aí você olha pro lado, tem 2 lá em pé, assim. Pô. Já vieram buscar. Foi o tempo, presta bem atenção, foi o tempo de eu vir aqui no meu quarto, a Arielle chegou, que a Arielle trabalhava aqui com a gente, e eu falava, ó, vamos dar café para minha mãe lá, ver minha mãe, que ela não está muito bem, né? Eu estou chegando lá, ela está assim, dando o último suspiro. Aí fiz massagem cardíaca, tentei, a hora que eu vi que não tinha mais jeito, eu falei, deixa minha mãe embora, vai. Não tem para onde ir, não tem para onde ir. Se eu saro ela, ia ficar aqui, fazendo o que aqui? Sofrendo? Não, liberta quem conhece a espiritualidade lá fora, como eu conheço. Puta que pariu, cara. Tem que jogar fora essa merda de corpo que não serve mais, tá podre, tá tudo fodido, cagando brava, a merda, porra, né? É horrível isso. Isso aí é até como a gente fala, é uma coisa assim, muito indigna do ser humano, sabe? Cria uma coisa tão horrível, né? Vamos lá com essa merda de cor. Vai lá, pega um astral novo, vai lá passear, vai andar, vai conhecer o mar, sabe? Assim. E foi o que aconteceu com a minha mãe. 3 dias depois eu estava com ela lá na casa dela, lá em cima. A família toda estava junto, já tinha uma casa, tudo lá para ela. É muito engraçado, né? Porque eu tinha uma tia, a Batistela, ela mora, é a mãe dos médicos, sabe, dos Batistela. Ela mora a 200 metros daqui, morava aqui. Então, todo dia ela vinha de lá à tarde e ficava horas com a minha mãe aqui, tomando café, conversando, e só 5 horas da tarde ia embora. Todo dia. Então, minha tia gostava muito da gente, né? Minha tia sempre foi de uma família assim mais... E nós éramos pobres, a ala pobre da família. A ala pobre, né? Que não tinha nada de cair morto. Pô, a primeira casa, eu paguei aluguel a vida inteira para minha família. A primeira casa que eu comprei foi essa aqui, né? E olha, eu comprei essa casa aqui no ano de 2000 e já vai para cá 2010, acho que eu comprei essa casa aqui, né? Então, o bicho pegou. Faz muito tempo, faz pouco tempo que eu tenho essa casa. Eu paguei aluguel a vida inteira, né? Aí, minha mãe, o sonho da minha mãe é ter uma casa, coitadinha. A casa que a gente realizou. Ela nunca foi para São Tomé. Nunca conheceu lá. E nunca conheceu essas chácaras que a gente comprou aqui em vida, né? Em vida. Porque em morte ela vai lá sempre passear. Ela acha que a casa é dela. Não, ninguém mexe na casa do meu filho aqui.
Ela tem todo orgulho do filho ter uma casa daquela, você tá entendendo? Ela tem todo orgulho. É. Astralmente ela expulsa todo mundo que for encher o saco lá. É, que não, cara. Ah, vassourada nos espíritos vai encher o saco. Lá. Casa do meu filho, aqui é minha casa também. É isso aí, falei da senhora minha mãe. Comprei pra senhora. Então, quando chega um determinado momento que as pessoas realmente precisam partir, né? A gente tem que saber essa hora da partida. Não tem que ficar amarrando, prendendo. Ai, não vai embora, minha mãe. Ai, senhor. Porra, você tem que aprender a libertar as pessoas, cara. Não aprisioná-las. Só para satisfazer o seu ego. Né? A mesma coisa com o animal, né? Você tem que entender que nem esse corpo eu possuo, eu tenho controle sobre ele. Vocês têm que entender que nessa vida nós não controlamos absolutamente nada. Vocês acham que tem poder, mas nós não controlamos nossas vidas. E nós não controlamos nada do que acontece conosco. Nós não controlamos nem a batida do coração que está acontecendo aqui, cara. Entendeu? Vocês não sabem nem como é que funciona o corpo de vocês. Entendeu? Então, se dá um piripaque aí, meu filho, né? Nós não estamos no controle. Só o comando lá, os caras engenheiros, siderais, aqueles caras estão no controle. Se ele quiser tirar você amanhã, ele tira você amanhã. Se quiser que não, esse cara está indo bem, mais 20 anos para ele de moratória. Vai 20 anos de moratória. Né? De lambuja, né? Igual o Chico Xavier, ninguém queria levar o Chico Xavier embora. Fala, Chico, leva eu embora. Fala, não, vou levar, não vou ficar aí. Tem muito o que fazer aqui, tem muita pessoa para ajudar, muito trabalho, muito livro para escrever, ainda não vai embora, não. É. Uhum. Yeah. Certo. Com certeza. É. Tá certo. É assim, tentou de tudo, né? Foi até o fim. Você quer ver que uma coisa interessante? Meus dois cães que estão aqui hoje, a Tuca mais o Ananda, lá em São Tomé estavam lá, foram mordidos por cascavel. Pô, aí eu vou lá assim. Até descobrir que foi cascavel, o veterinário, né, não vou falar o nome de São Tomé que atendeu, era um bosta. Ai, problema neurológico. Aí cai outro, pum, igualzinho lá no canil, né? Neurológico, né? Aí eu tive a inteligência, falei, vou meter esses dois cachorros aqui e vão levar para Três Coração. Vai, esses caras aí não vai, sabe, bosta nenhuma, nem remédio tem. Olha, a hora que chegou no veterinário, cara, chegou os dois, chegou caído, ele falou assim, isso é cascavel. Já pegou. Cara, nem consultou, nem botou a mão no coração. Ele olhou assim, isso é cascavel. Foi lá, já deu soro antiofídico, tá? Tudo bem. Aí, também, você tinha que ir 2 em 2 horas virar o cachorro. Paralisou, ele ficou assim, paralisado, não mexia nada, só respirava e comia. Aí dava comidinha na boca, dava água na boca com seringa, dava leitinho, dava comidinha, ele comia, carninha, ele comia, sachêzinho. Isso foi no final do ano, no Réveillon, cara. Nós passamos o Réveillon com esses dois cachorros quase morrendo lá. Certo? E tratando direto. Ele não ficou internado, ele voltou para casa, para nós cuidar dele. Aí veio para Limeira. Aí eu trouxe eles para Limeira. Ficou aqui, ó, nesse banheiro aqui, ó, 15 dias. Eu, Carielle, acordava de noite de 2 em 2 horas para virar o cachorro, para dar aguinha, fazer xixi, limpava o xixizinho dele, cocô que ele fazia. Mó carinho, mó cuidado. Aí ele foi se mexendo. Olha, depois de mais, eu achava que ia morrer, que ele não ia mais e não ia mais viver, ia ficar paralisado o resto da vida. Se ele fica paralisado o resto da vida, eu vou fazer o quê? Vai ter que fazer eutanásia, porque até quando ele vai ficar arrastando esse tipo de vida? Mas ele foi se mexendo, a Toquinha foi a última a levantar, mais pobre.
Cara, deu mais ou menos eles estavam todos alegres. Se acordava e já estava tudo em pé. Falei, vamos levar pro sítio, né? Vamos soltar lá. Chegamos lá e já correu, já começou a correr. Puta que pariu. Aí o Raj, que ficou lá, nossa senhora, ligaram para mim, ó, seu cachorro não come, não bebe, tá aqui porque eles ficavam os três juntos, eles eram carne e unha, era o irmão dele que ele não comia. Eu tive que buscar ele lá, em São Tomé, trazer ele para botar com os três cachorros e foi a felicidade. Os três estão aí até hoje. Até hoje. E foi mordido por cobra de novo faz uns 3 meses atrás. Foi mordido por jararaca. Ficou inchado desse tamanho a cara de um, cara do outro, a pata do outro ficou inchada. Não morreram. Quem era? Mordido por jararaca. Os três foi mordido. Os três. A Tuca foi mordida. O Raj e a Nanda, que estavam dentro do canil, acho que ela estava lá. Ah, ficou uma semana assim. Foi diminuindo, mas eles, o problema, que só inchou. Ele comia, corria, como se não tivesse nada, só ficou inchado. Por isso que eu achei que devia ser aranha, nem achei que devia ser, né, cobra. Mas depois nós achamos a fé da puta lá dentro do canil. Aí jogamos ela fora no meio do mato, levamos lá, uma jaraquinha assim, isso também não era muito grande. Entendeu? Mas aí, depois de um mês, nós pegamos jararaca. Tá? Então, mas era jararaca. Agora, se ele tivesse tomado e tivesse caído, inchado, já tivesse, inchou o lugar e caiu, já corria no veterinário na hora. Hoje eu tenho lá veneno de jararaca, viu? O antiofídico lá de jararaca. Se der de novo, né, mete de injeção mesmo, não quero nem saber. Seja o que Deus quiser. Se inchar de novo, você vê que ele vai ficar no meio mole com essa de andar, dá a injeção e depois leva no veterinário, porque às vezes não dá entender se você levar cascavel, se você demorar muito, ela morre. Morre. O ser humano morre. Se depois de 2 horas você não levar o ser humano, ele morre. Tem aquelas cobras mamba africana, que é uma das mais venenosas, é coisa de 20 minutos você está morto. Mas os seus já tiveram intervenção, que demorou pra caramba Teve intervenção. Ou você teve. Nossa, a gente teve muita ajuda do alto para esses cachorros não morrer. Né? É figura. É. Ele tem o guia canino deles, né? Mentor canino. É. Tem muito. ZT mexe com ele lá, instala tudo, né? Tem pergunta, Ju? Professor, não tem um tempo que a pessoa morre, fica inconsciente no mundo espiritual? Ou seja, sem tratamento? Em tratamento, sim. A maior parte das pessoas que morrem são levadas para o hospital lá. Elas vão acordar no hospital. Até as que morrem, bum, né? Mas não dá para generalizar, porque tem casos que a pessoa é atropelada, ela pula fora do carro, eu estou bem, mas a hora que ela vê o corpo dela está lá debaixo do carro. Você sabia? Sabia disso? Tem vários casos, não dá para generalizar como é que a coisa funciona. Né? Tem gente que vê toda a morte dela ali. Né? Todo mundo chegando, resgate chegando, ela está fora do corpo, sem totalmente consciente. É que é o seguinte, existem projetos, né, na beira das estradas, existe uma equipe astral que fica ali de plantão 24 horas. Tá? Acidente com morte, eles já... Vamos lá. Tá? Porque eu acho assim que tem certas condições. Você quer ver o meu avô? Meu avô tinha 97 anos. Meu avô, 97. E eu ia visitá-lo sempre. Ele ficava doentinho, ia para o hospital, falei, e agora o velho vai? Ele não voltava, ficava bom. E só que ele ficava bom, ele ficava na cama, ele saía andar para a cidade, ia para a cidade, voltava, ele, sabe? Andava para caramba, só andava a pé, não teve carro, nunca teve carro.
na vida, né? Só que aí, um belo dia, eu chego na casa dele à tarde para visitar e quem estava cuidando dele, a minha avó já tinha morrido faz tempo. Então quem cuidava dele era a filha dele, uma das filhas dele, tá? Que era minha tia. Só que minha tia era 100% crente, tá? 100% evangélica. Ela não entendia dessas coisas de espírito, né? Isso aí para ela era o demônio, né? Aí nós chegamos lá, eu cheguei lá, não, porque... E aí, vou... Não, tô bem e tal, né? Agora mesmo tava o meu amigo aqui, o João veio me visitar, né? Um amigão meu, trabalhou tempo na estação comigo lá, né? Acabou de sair daqui agora, tal. Minha tia, ó, tá delirando, não vem ninguém visitar ele, não. Isso é bobagem, não vem ninguém. Falei, se quando é assim, já foi. Tá? Ou seja, os mortos, que já estavam mortos há muito tempo, que era amigo dele, veio todo visitar. Veio tudo preparar ele para levar ele junto. Para levar o cara. Tá escalado pro jogo, entendeu? Então, eu sabia que naquela semana meu avô ia embora. Né? Com meu pai é a mesma coisa. Com meu pai é a mesma coisa. Meu pai foi internado, acho que no máximo 2 vezes. Não ficou uma noite no hospital. Eu falei, meu pai não vai morrer. O velho, a energia vital dele tá alta pra cacete, não vai embora não. Só se der uma parada cardíaca inexplicável aqui. Mas não tem... Porque quando o cara vai morrer, a energia cai a zero, a aura fica assim, zerada mesmo. Vai diminuindo, até parar tudo, para o sistema. E meu pai tinha 93 anos quando morreu. Então, quando eu fui visitar ele no hospital, ele não conhecia mais eu. Quem é você? Pai, eu sou seu filho, Laércio. E aí ele parava um pouco, começava a cantar. Acorda, Patativa, vem cantar. Aquelas músicas antigas, de Celestino, né? Cara, a enfermeira ficava brava com ele, que era 2 horas da manhã e não parava de cantar. Só que ele já não... Aí o que acontece? Eu olhei, a aura dele estava muito baixa. Falei, puta merda, meu pai não sai do hospital dessa vez. Só que eu não sabia quando ia morrer. Eles não falam, é amanhã, daqui 1 hora, daqui 2 horas. E eu tinha um compromisso em São Paulo, cara. No dia seguinte. Eu falei, puta, tô com vergonha. Eu não posso perder aquele compromisso em São Paulo, mas meu pai tá na beira da morte aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Falei, Elivelto, que é o seguinte, ó. Eu vou para São Paulo. Mas se o pai morrer, você me liga. Celular. Eu chego em São Paulo, tô resolvendo o problema na loja. Ó, seu pai acabou de falecer. Imediatamente, né, resolvi o que tinha que resolver. Fui na rodoviária, peguei o ônibus e ia embora para Limeira. Não tinha carro naquela época, assim, de sair viajando. Não tinha. Você não tinha de carro, né? Mas naquela época... E não faz muito tempo, não. Né? Eu acho que foi na época que roubaram o carro do meu irmão, que não tinha carro, não tinha nada na época. Bom, aí voltei pro enterro. Cheguei pro enterro, tudo, fui no cemitério, caguei o caixão, levei o caixão, enterrei. Trabalho meu, né? Eu não tenho que sair fugindo. Ai, meu Deus, não quero ver meu pai. O quê? Não quer ver meu pai? O quê, cara? Eu não tenho, meu pai não tá mais ali. Ele é um corpo podre que tá ali. Vamos enterrar essa merda já. Né? Sabe? Eu ajudei a carregar o caixão, vamos lá, ajuda o cara a capar lá, vamos enterrar, jogar. Tem que fazer. Tem que ficar com aquela puta crise. Ai, meu pai morreu. Porra, para, seja homem, caramba. Porra. Ainda mais o fato da gente saber das coisas. A gente pode chorar um pouquinho, cair umas lágrimas, mas não é pelo fato de ele estar morto, pelo fato de a gente ter toda uma história, toda uma vida junto, sabe? Toda aquela coisa. Mesmo que o meu pai era separado da minha mãe. Quando eu tinha uns 10 anos, se separaram, foi morar com outra família. Mas o carinho, o afeto nunca muda. Né? Nós dava risada. Meu pai, na última época, ele morava lá no Abílio Pedro, longe daqui, num bairro longe. E todos os dias, quase ele vinha lá pra cima, porque a turma de amigo dele era aqui. Ele pegava o ônibus e ficava com a turma dele aqui. E ele vinha, dava um passado, mas era assim, ó, presta atenção. Ele vinha, entrava, tomava um café, já tô indo, viu? Já tô indo, já vou embora. Ficava assim 10 minutos no máximo.
E é engraçado que depois que ele morreu, é a mesma coisa. Até hoje, toda vez que ele passa, filho, tá tudo bom aí? Tá tudo bom? Tá, então tá bom, já tá tudo bom, já vai embora, não fica aqui nem 10 minutos. Até hoje é assim. Não muda a personalidade dele. Meu pai, você nunca via meu pai chorando, cara. Era a coisa mais rara ver meu pai chorando. Poder estar por desgraça, ele chegava aqui, minha filha, eu com 70 anos, 80, tá 90, eu dou chute do Kung Fu, gosta de ver. Todo mundo aqui na rua. Sempre bem-humorado, dando risada. Entendeu? Então, são situações, sim, mas vamos supor que meu pai entra no hospital, né, entra numa situação, não reconhece mais ninguém, sente muita dor, tem um puta câncer lá que ninguém opera, você vai deixar ele ficar sofrendo, tendo uma puta dor que nada passa? O cara tá com 97 anos, você vai trazer ele de volta para quê? Para onde? Essa é a sacação que você tem que ter. Mas agora, se o cara tem 18 anos, 20 anos, é outra história, né? Vamos tentar curar o máximo possível. Vamos tentar, né? O último recurso, né? Então, cara, é uma desgraça isso aí. Eu acho que não tem sentido ficar aí. A família toda sofre, todo mundo sofre e tal. Você lembra, tem um filme japonês muito legal, tem um filme japonês muito legal. Era o costume das tribos japonesas, da Idade Média. Tá? A velha chegava a sentar com 70 anos de idade, já ficava doente, não conseguia mais lavar roupa, não conseguia mais fazer nada na casa. Sabe o que ela fazia? Falava, moçada, aqui, olha, já está na hora de eu ir embora, viu? Mas todo mundo aceitava. Não tinha, era uma lei da tribo. Era o costume, tipo lei da tribo. Então ela se isolava, ia na montanha, um puta frio desgraçado, sentava na pedra, e o frio, sem comer, sem beber, passava dias ali até morrer. Tem um filme sobre isso, foi muito bonito. Não lembro, foi meio antigo, mas é uma história assim, pô, muito triste, cara. A velhinha boa, aquela bondosa, aquela velhinha maravilhosa, aí chega um momento que e ela vai sozinha subir as montanhas. Você me leva lá, filho, você me deixa lá, que já acabou a minha vida aqui. Não tem mais o que eu fazer aqui, eu só dou trabalho, só dou despesa para vocês, não posso ajudar em nada, vou viver aqui para quê? Então me leva lá que eu quero ir embora. Isso é uma auto-eutanásia, tá entendendo? Né? Você está entendendo? É que naquela época os recursos, né, de um auto-suicídio, né, porque tem um sofrimento aí, né? Puta frio, sem comer, sabe? Né? Não, hoje aqui vai preso. Não, hoje vai preso. Se você fizer isso. Vão preso. Abandono de incapaz. É o crime. Não. Não, porque não tem mais para onde ela ir. Mesmo com cuidados, vai morrer. Chega um momento, né, que ela vai morrer. Se você morrer daqui um mês ou morrer agora, qual a diferença? Tá? Por nação não tem muita diferença. Né? Eu conheço muita gente que sabe, falou assim, olha, eu tenho honra, eu não vou morrer babando, cagando nas caixas, sabendo que não tem mais cura. Pode me matar aí, pode, que eu quero ir embora assim, bom. Consciente. Mas é humilhante mesmo. É frase da Rita Lee, né? É uma bosta. Merecer é uma bosta. Nada funciona, você não anda, dor aqui, dor ali, pô. Né? Fala aí. Tem animais que a gente faz eutanásia. Recentemente mesmo, eu fiz de um gato meu de 6 quilos e de um cachorro de 30 quilos com a mesma quantidade de anestésico. Porque Ah, energia vital que o gato não tinha mais quase, né? era totalmente diferente. Não, porque o cachorro já estava partindo. Partindo já. Só tem um tique. Dá um Agora, o empurrão. gato É, é aquele meu gato diabético. Que entendi. a insulina ele não comeu, aí ficou tendo convulsão. E aquele lá não queria partir, não. Dá um negócio inteiro de anestésico pra ele ir. Entendi. Ele não ia. Entendi, Então tem esse tadinho. negócio da energia vital. É, Às vezes é hora de partir, mas ele tem tanta energia que você ele não vai. É. Porque ele vai ficar sofrendo ali, sofrendo até uma hora que dá uma parada cardíaca. Mas o sofrimento, você vê, é muito grande.
Por exemplo, aquele meu gato que estava com o pulmão daquele jeito, quanto tempo ele ia demorar para morrer? Não sabia. Pessoal, você está aqui na cama, ele dormia aqui. Aí ficava assim a noite inteira. Não conseguindo respirar, cara. Imagine você não conseguindo respirar. Que sufoco que é. Né? É horrível, cara. Horrível. E nenhum veterinário, ninguém deu a solução. Não tinha o que fazer. Não, corticoide, você dava o corticoide, era a injeção que tinha que dar. Né? Todo dia uma injeção aliviava. Ela parava de fazer barulho. Mas daqui, no dia seguinte, fim da tarde, de novo. Não, morreu do rim. O rim paralisou de vez, aí foi paralisando, aí ficou paralisado. Não, graças a Deus. Não, nunca cheguei. Mas esse caso para mim foi. Eu ficava vendo ela morrer ali na minha frente. E a Ju, ela ficava do meu lado, eu montei uma câmera que eu dava inalação para ela de 2 em 2 horas para aliviar aquele, sabe? Aí depois ela chegou num ponto que o rim parou. Aí ela ficou paralisada, aí foi indo. Ficou 2 dias ainda, 3 dias ainda paralisada para depois morrer. Aí dava aguinha na boca, dava coisa, ela olhava para mim assim, não se mexia mais. Né? Entendeu? Eu falo com os espíritos, se vocês não curaram ela, que tem toda a tecnologia, tem que levar embora mesmo, acabou a vida dela aqui. Né? Se a gente que tem essa consciência, que tem uma puta tecnologia aí do lado, que cura qualquer coisa, e os caras não intervêm, alguma coisa tem nessa história, né? Ou seja, está na hora de partir. Isso pode acontecer com gente de 30 anos. Sabe? Se você vê que entrou num processo que não tem mais volta, né? É assim. Por exemplo, tem uma mulher, né? Não vou citar o nome. Ela vai estar conosco no nosso curso, aqui, desse final de semana. Mês passado ela veio, na primeira aula, né? Primeiro módulo. Filho de 18 anos, tinha partido faz 1 mês atrás. Leucemia. Ela estava numa angústia, não queria saber notícia do filho. Eu trouxe notícia do filho dela lá. Tinha 2 pessoas que tinham morrido, que estavam lá. Uma tinha morrido na sexta-feira. Uma menina de 21 anos, que trabalhava na academia da Lise lá. Era amiga dela, na mesma academia, dava aula de dança. A menina morreu de acidente de moto. Então são 2 pessoas muito diferentes. Olha que interessante. Eu tenho que trazer notícia dos 2 espíritos. A que morreu de moto estava completamente inconformada. Estava sendo tratada no hospital lá para se conformar com a morte, porque não tinha mais saída. Mas é uma jovem, né? 21 anos, a vida pela frente, deixou namorada, deixou trabalho, tem tudo projeto de vida, né? E pá! Mas o outro não, o outro já estava morrendo, já sabia que não tinha mais saída. Mas com 18 anos. E a mãe? Como é que fica nessa história? Toda querendo que o filho vivesse. Aí eu trouxe notícia. Esse menino estava super bem, super conformado de estar lá. Para ele foi uma libertação. As pessoas se libertam de um corpo doente. Se libertam de um corpo que não vai para frente. O projeto kármico é de não ir para frente. Por isso que morre cedo. É complicado você julgar, né? Mas eu sou do seguinte tipo. Andar de moto é meio suicídio. Já é meio caminho andado para a morte. Porque é muito arriscado, cara. Você não pode ficar arriscando a sua vida inutilmente. E andar de moto é arriscar a vida. Até bicicleta, eu acho, hoje em dia, arrisca a vida. Bicho, o cara não te vê. A gente nem moto, a gente tá dirigindo, quer sair pra esquerda, você olha, não vê ninguém, você vira, puto, o puta em cima de você, cara. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Mas eu nunca, eu viro a cabeça primeiro de tudo antes de fazer qualquer manobra. Para evitar de acontecer essas coisas mesmo, que é complicado. E de noite com chuva, porra, você não vê ninguém, cara. Você tem que entender que de noite com chuva, você não consegue enxergar nada, quem tá dirigindo. Porra, aí é que o nego morre mesmo, e você acaba se envolvendo num acidente que você nem tem noção. Você não tem culpa da situação. Né? Então, quem anda na moto na chuva de noite
é 70% a 90% de chance de morrer. Entendeu? E sabe disso. É igual um corredor de Fórmula 1, cara. O cara tá fazendo a curva 300 km por hora, para chegar em primeiro ele vai morrer. A chance dele morrer é muito grande. Você está entendendo? Isso é suicídio no mundo espiritual. Você faz isso em função do ego, em função de ser o melhor, ganhar dinheiro, fama, sucesso, poder. Né? Você não faz para ajudar a humanidade. Pô. Então você está arriscando, cara. Então, né? Isso é um jogo. Pode falar. Uhum. Então, não, então, é exatamente aquela situação. Naquela época não gerava karma. Por quê? Porque era a única saída que você tinha. Ou você mata aquele animal para comer, ou você morre. Então, por que, que a situação do planeta criou esse ecossistema? Aí ficou aquele ecossistema, né? A gente chama de. Como é que chama? A sobrevivência do mais forte na linha do ecossistema. Certo? Então, eu sou um indivíduo no meio desse ecossistema. Não tem mais a minha comida. Eu vou comer o que tem. Isso é natural para aquelas pessoas que não pensavam. Porque o ser humano, naquela época, ele era um animal. Ele era um animal pré-histórico. Né? Mas você sabe que toda a civilização atlântica, ela aconteceu no fim da Era do Gelo. Tá? A civilização atlântica. Né? Já não tinha mais gelo do jeito que tinha. Né? E é coisa de 15 mil anos atrás. A Era do Gelo mesmo, nossa, para valer, terminou há 20 mil anos atrás. Mas em plena Era do Gelo, o gelo chegou até o Equador. A Terra inteira congelou. Entendeu? E os cientistas não têm explicação do porquê. Né? Há uma mudança de energia do Sol, diminui a radiação que manda para a Terra, isso aqui esfria de uma hora para outra, sem explicação. Certo? Né? Mudança de corrente, maria mudando. A gente não sabe, é um monte de questões para durar 100 mil anos a Era do Gelo. A Era do Gelo começou bem lá atrás. Né? Então, ali é uma situação que até eu comia. Pode ter certeza. Eu, com a espiritualidade que eu tenho hoje, é óbvio que eu comia. Você sabe o que é que eu sobrevivente dos Andes, né? Conhece a história? Não, Karina, você não conhece? Deixa eu explicar. Então, ele perguntou sobre o sobrevivente dos Andes. Então, tem uma situação real, que é um time de futebol, ou não sei se é futebol. Então, não, mas ele estava no avião, era um time de futebol. Era um grupo de pessoas. O avião caiu nos Andes. E ninguém achava esse avião. E teve um grupo de sobreviventes. Mas no meio da neve, no meio de tudo. Certo? E morreu bastante gente. Só que como morreu bastante, estava a neve, o corpo ficou conservado. E a comida foi acabando, a comida foi acabando, a comida foi acabando. O que eles fizeram? Começaram a comer o cadáver humano. Coxinha de loira, um filé mignon de bunda de, né? Aquela moreninha bonita, foi embora. Bah. Comida tinha. Agora, se vocês perguntam, Laércio, você comia? Claro que eu comia. Eu não tenho preconceito nenhum, porque aquilo ali não é mais o ser humano, não tem mais nada ali. Ali é comida. Por isso que eu sempre falo, quando as pessoas falam para mim, Laércio, você é a favor de fazer cremação do corpo ou você é a favor de enterrar o corpo? Eu falei, eu sou a favor de enterrar. Por quê? Porque é dar comida para os bichos. Porque cremar é desperdiçar comida. Desperdiçar uma puta quantidade de proteína. Né? Que você tem rato, você tem tatu, tem muita gente que vai comer você, cara. Vai se dar bem, né? Comer, né? Ter comida. Então, aí é diferente. Aí não. Aí não pode. Aí não pode. Aí não. Eu mato outro para comer? Aí não. Aí já é assassinato. Né? Entendeu? Mas no caso dos Andes, não. Eles comeram só os cadáveres dos mortos que já tinham morrido no acidente. Né? A história é muito complicada que ninguém vai resgatar. Ninguém. Os caras desistem de procurar o avião. Desiste. Eles ficam não sei quantos dias. Eles só sobrevivem porque um cara resolve sair e descer e achar a civilização. Depois de comer, encher a pança com, né? Saiu e leva ainda, né? Congelado ali para levar para comer no caminho, umas tirinhas.
Não sei onde que eu vou achar, não sei onde eu estou, quanto que eu vou ter que caminhar. Ele caminha, quase morrendo também, ele encontra a sensação e avisa onde estão os caras. Aí vai todo mundo aí, né? Mas é triste, cara, situação complicada. É o canibalismo, ou seja, você faz canibalismo para sobreviver. Não é nenhum pecado kármico contra as leis espirituais, tá? Já vou falando isso para vocês. Hã? Mas você pode, né? Mas com puta mão de carne ali, vou morrer pra quê? Né? Ainda mais que os caras eram carnívoros. E eu digo pra você, se você assar direitinho, é gosto de frango. Você está comendo um franguinho, uma leitoa, beleza. Se tiver sal, tempero, então melhorou a situação. Ninguém. Cara, se fizerem um prato de carne humana, bem temperado, colocar na sua frente, você come numa boa. Você nem sabe o que é. É o tempero, o resto é só proteína sem gosto de nada. Né? Pode falar, Karina. Não, eles não permitem. A religião deles não permite nem transfusão de sangue, quanto mais transplante de órgão. Por causa exatamente disso. Vai imacular o corpo, que Jesus vai voltar, vai... Não, claro que não. Ele não tem nada mais a ver com aquele corpo, não interage com o corpo. Não, não fica. Isso tudo mentira. É tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Gente, vocês têm que entender que quando você está dormindo, pode beliscar você e morder que você não sente, você não está ali. Só se a pessoa é muito leve, aí você cutuca, ele acorda, né? Mas tem gente que você cutuca, nem acorda, fica lá dormindo. Ou seja, o espírito não tem nenhuma ligação mais com o corpo. Cortou o cordão de prata, o espírito não sente absolutamente nada que o corpo faz. O corpo parou, tudo paralisou, o sistema nervoso parou. Não tem mais transfusão elétrica, sinais elétricos sendo trocados até o cérebro. A única interface entre o espírito e o corpo é o cérebro. O cérebro apagou, não tem mais conversa. Pode cortar a perna do cara, que o espírito vai sentir? Nem sabe, ele está lá na puta que pariu. Geralmente, esses espíritos mais assim, a gente leva ele para um determinado lugar, e só depois de 2, 3 meses, muito tempo depois que a gente vai trazer. Nem vê o enterro dele, não vê nada. Nem sabe o que está acontecendo aqui. Você viu quanto tempo o André Luiz demorou para vir visitar a família dele? Como que ele escreve no livro? Depois chega lá o Ricardão, tá lá na cama com a mulher dele e tal. Ele se sente, né, traído. Né? Já se sente corno espiritual, né? A diferença é que você está muito longe do corpo. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que são muito sensíveis a acordar. E isso porque a gente fala que ele tem sono leve. Então você rela na cama dele, rela nele, ele já acorda. Certo? Tem pessoas que o sono é muito pesado, ou seja, eles não estão, a conexão, logo que eles dormem, a conexão com o corpo é zero quase. Estão longe, pode chacoalhar o corpo, pode fazer o que quiser que você não acorda a pessoa. Está entendendo? Agora, você pode ver que o índio, a pessoa que está na floresta, ele é acostumado a ter sono leve para sobrevivência. Qualquer barulhinho, igual o cachorro está dormindo lá no quarto meu lá. Você arranhou, ele... Nossa, cara, é uma proteção que você tem em volta de você, que qualquer atividade estranha já alerta. Então você pode dormir tranquilo ali, porque se tiver um barulho lá no portão, ele está escutando. Você não sabe, é o seguinte, que eu já fiz treinamento de floresta noturno, à noite. Olha, sons a 10 km de distância você está escutando. Quando está tudo quieto, se o cara andar na floresta, ele... Porra, você escuta o cara a 10 km de distância, cara. Imagina o cachorro, é o ouvido que esses caras têm. Uhum. E longe. Entendeu? Então, na floresta, se alguém andar 100 metros de distância de você, porra, parece que está aqui do seu lado. Né? Você não vê que às vezes nós estamos meditando lá, os cachorros estão assim. Ele vai lá porque escutou o bicho andar lá embaixo, perto do rio. Às vezes capivaras, ele escuta, você não escutou nada, mas ele... Entendeu?
Então, a sensibilidade é outra. Então, todas essas questões que eu estou falando para vocês, vocês têm que entender. O corpo não é o ser. Aquele corpo é uma roupa que todos os animais e nós estamos usando para nos manifestar nessa dimensão física. Com este conhecimento, vocês têm que entender que os médicos e veterinários são especialistas em corpos físicos, em roupa. São costureiros, vamos assim dizer, né, mais sofisticados. Né? A maioria não tem noção do espírito. Se tivesse noção do espírito, ia entender, né? Sabe, que o corpo não é o ser. Então, às vezes, em certas circunstâncias, você faz um favor para aquele espírito libertando ele. Né? Porque a conexão só acontece quando para o sistema, o cérebro principalmente. Né? Senão a conexão fica ali. E ele fica sofrendo, carregando aquele corpo, não vai mais para nenhum lugar. Né? Mas, viu, Karina, eu tinha uma gata, eu tinha duas gatas, na verdade. Eu vou contar uma história. Eu tinha uma siamesa muito linda, ela chamava Cissa. E ela dormia com a minha mãe direto. Só que a minha mãe já mais velha, isso aí já faz tempo. Minha mãe foi sentar na cama, sentou em cima da gata. Descadeirou ela ficou assim. Não andava mais com a parte de trás. Né? Levamos no veterinário, ele examinou, tirou raio-x, falou, olha, infelizmente vamos ter que fazer eutanásia. Não vai cicatrizar, isso aqui não vai sarar. Não tem jeito. E eu estava em Campinas, na faculdade. Meu irmão que tinha levado, o meu irmão falou assim, mas de jeito nenhum vai matar minha gata. Não, deixa ela comigo que eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar, não vai matar minha gata. E a hora que eu cheguei, também, onde você viu vai matar a nossa gata? Meu irmão, olha só. Todos os dias, de manhã à noite, pegava pomada de Iodex, ia lá na gatinha, fazia uma massaginha, passava pomada de Iodex. Cara, demorou mais de 6 meses. Essa gatinha voltou a andar quase que perfeitamente. Ela só puxava um pouquinho a perna, mas corria para baixo, para cima, subia nas coisas e tal. Olha, se não é nosso amor, a nossa persistência, se é qualquer um, já tinha faz eutanásia então, né? Pô. Né? Mas, aí não. Aí, nós tínhamos uma gata aqui, uma gata que é a mãe era a mãe dos gatos que já morreram. Eu tinha 2 pretos aqui, que é o Tiquinho, o Tico e o Teco, era uma dupla, 2 pretos. Tico e Teco era o nome do gato, era o filho dessa gata. Essa gata era exatamente parecida com a Ágina, só que era grande, era bem maior. Era cega de um olho, ela não enxergava de um olho, tá? Ela já era cega. Aí, deu um problema na pata dela, que a pata dela ficou, cara, ficou enorme a pata. Parecia que tinha um câncer na pata dela, assim, né? Tudo crescida. Ninguém daqui, nenhum veterinário conseguiu resolver. Presta atenção, nenhum veterinário conseguiu resolver. Dava antibiótico, dava isso, nada. Aí, tinha uma amiga minha aqui, estava no último ano de veterinária da faculdade da USP de Ribeirão Preto. Botou a gata, levou para o hospital veterinário da faculdade de Ribeirão Preto. Da USP. Os caras examina. Olha, a solução aqui é amputar a pata direita dela. O senhor autoriza? Falei, não. Não vai amputar a pata da minha gata. A outra coisa que foi detectada é um tumor na cabeça dela aqui, assim, por isso que ela é cega do olho. A gente pode abrir a cabeça e operar o tumor? Falei, não. Vocês vão matar minha gata. Traz a gata de volta do jeito que tá. Vou deixar esses caras abrir. A gata já estava cega faz tempo, andava com o lado, não dava nem aí com os olhos dela. Vou deixar os caras abrir, uma coisa que, né? Ia fazer um experimento lá com a minha gata. Falei, você tá louco? Pode trazer aqui. Não vai cortar a pata dela também, não. E aí, cara, olha só como são as coisas. O meu primo fala, ele é filho da puta. Ele é um otorrino, né? Ele chegou um dia, veio visitar eu aqui. Aliás, o que aconteceu com a sua gata? O Lelo. O Libatistela. O que aconteceu com a sua gata? Então, Lelo, aconteceu todo dia, levou um veterinário, vou até no hospital. Você tá maluco, cara? Vocês não veterinário, não essa bosta nenhuma de nada. Eu vou curar essa gata. Você vai lá na farmácia, você compra Celestron. Ó, Celestron. Celestron é um anti-inflamatório. É um corticoide. Tá? Chama Celestron. Vai para ser humano. Ó, você vai dar 3 gotas para essa gata. Já tinha tomado uma. Esse não. Falou,
As minhas cachorras, sabe o que eu levo pro veterinário? Eu mesmo trato tudo, porque os caras já vai lá, já quer cortar. Já, ele falou assim, esses veterinários aquilo, só dá anti-inflamatório, antibiótico. Inflamatório não faz mais nada, não sabe mais nada, que é isso. Sei onde estudaram. Né? E, cara, 15 dias, a gata não tinha mais nada na pata, cara. Não tinha mais nada, sumiu, desinchou de um jeito que é inexplicável. Se eu mando cortar a pata da gata, eu tenho esse antibiótico aí, que eu dei para minha gatinha esses tempos atrás aqui. É anti-inflamatório, anti-inflamatório. É um corticoide conhecido para ser humano. Você vai dar 3 gols e você vê que ela vai melhorar. Isso aí é uma inflamação estranha aí que não está pegando o espectro desses outros aí que ele está tomando. Pã, matata. Pode perguntar para o Liberto lá. E olha, e a gata foi a última a morrer aqui em casa. A mais velha. E olha, ela morreu com 20 anos de idade. 20 anos de idade ela morreu. Hã? Uma gracinha. Mas era brava. Manda descer um gato aqui que mexia com os fios dela, você vê o que ela fazia. Ela saía um pau, dava um pelote no gato, né? Vinha gato estrepulado que batia nos fios dela, mas pelo amor de Deus, ela vinha num tiro em cima e ninguém segurava ela. Né? Ela chamava Santinha, pra você ter uma ideia. Você lembra da novela na Globo que tinha Santinha? Uma novela, acho que era do. Não lembro o nome da novela, mas não é. Tinha a Santinha lá. O nome dela era Santinha. É. Tem o doutor Eli e o doutor Ademar. São 2 irmãos médicos. Esses meus colegas que, por ser permitido eutanásia, que não tem a humildade de falar assim, eu não sei resolver o seu problema, você poderia tentar Outro especialista. em vez de ter essa humildade, quando eles não sabem resolver, chegar e falar que é caso de eutanásia. Erro médico. Não, mas É, mas consciente. Karmicamente ele tem um pouco de culpa na história, tem. Tem um pouco de culpa na história. Tá. O que você quer que eu faça? Quantos não mata boi e come carne? O crime é o mesmo. Né? Qual que é a diferença de um porquinho, de um pet, de um gato, de um cachorro? Se você pegar o porquinho, ele fica tão doméstico quanto um cachorro. Mata de graça do mesmo jeito. Então, a humanidade tem um karma no cartório pesado com o reino animal. É um karma extremamente pesado. A pessoa pega um câncer no final da vida, ela foi boa a vida inteira. Você fala, mas essa pessoa não tem nada de ruim, não fez nada de mal, mas comeu carne a vida inteira. É um karma que ela adquiriu ao longo da história. É um karma inconsciente, mas é. O que você quer que eu faça? Não, eu tenho o karma de 60 anos. Né? Isso não vai aliviar o pecado. Karma, eu sempre falo para as pessoas, vamos fazer um curso para aliviar o karma. Não existe curso para aliviar o karma. Eu torturei, aquela vez, eu torturei um cara a vida inteira, ferro quente e tal, né? Não, fiz o diabo com aquele cara, certo? Aí eu me arrependo, e agora, na hora da minha morte, eu faço extrema-unção, eu arrependo para o padre, libertei de todos os meus pecados, viu? Tá salvo. Ó. Meu filho, deixa só chegar lá, tá todo mundo esperando você com pau. Principalmente o cara que você torturou. Ele vai exigir justiça, cara. Você tá entendendo? Então não tem essa história de aliviar karma. Karma é algo que já foi feito. O seu comportamento daqui pra frente é que vai aliviar o karma lá da frente, mas o de trás não. Não, não. O karma adquirido é karma resgatado. Não existe essa história. Lá no astral, ninguém passa a mão na tua cara. Ai, tadinho dele, agora ele se arrependeu. Né? Ele era tão bonzinho. Agora ele é tão bonzinho, né? Mas foi um filho da puta na outra vida, que nem podia nem chegar perto do desgraçado. Vai ter que resgatar aquilo. É tão pesado quanto. Não tem essa história. É a lei do karma. Lei do karma é ação e reação. Você plantou, você colhe. Acabou. Não tem saída. Não tem conversa com plantação. Por que você pega esses caras tudo fodidos aí, depressivo a vida inteira, angústia? Por que come carne? O cara que come carne, ele vai continuar depressivo a vida inteira. Ele não consegue ter paz, ele não consegue ter equilíbrio emocional. O
Que a energia dele é muito oscilante, ele não tem equilíbrio emocional. Né? Mudança de humor é muito rápida sempre. Pode. Eu quero saber se toda vez que eu vou fazer eutanásia, vem alguém buscar o bichinho e se vem alguém de algum grupo ligado a mim que estou fazendo ou alguém. Não, você não precisa se preocupar com isso. Faça sempre eutanásia na casa do paciente. Para o espírito ficar ali. Não, o plug é automático. É um sistema automático. Não precisa. O sistema é automático. Por exemplo, assim que o cérebro parar, o desplugue é automático. É. Fica. Ele nem sabe que morreu. O animal não sabe que morreu. Né? O animal, ele não tem essa consciência de estar vivo num corpo e estar fora do corpo. Ele não tem essa diferença. O ser humano já não tem. É duro você convencer alguém no plano astral que ele está morto. Você está entendendo? A coisa mais difícil, você pegar esses caras que são meio chucrão, que não entendem nada de espiritualidade, às vezes um ateu, você convencer ele que ele morreu. Ele não acreditava em morte, que vida após a morte, não acreditava em nada disso. E aí o cara morre, ele é ateu. Chega lá, ele está vivo. Você convencer ele que ele está morto, puta, dá um trabalho do cão. Aí tem que pegar o cara, trazer ele aqui, tá vendo, seu corno? Ninguém vê você, ninguém enxerga você. Você tem que provar para ele de várias maneiras, né? Até ele se convencer. Não é uma coisa tão simples. O animal, então, menos que ele nem sabe que morreu. A minha tequinha, essa que morreu, coisa, ela fica aqui na cama comigo. O Ian, então, sempre está aqui. O Ian que morreu faz um mês, né? O grandão, meu gigantão, está aqui. De vez em quando ele passa correndo assim, olha, ele passa correndo. O gigantão meu lá, né? O Minecon. O Shang, ele chama Xangão. E muitos gatos não vão embora, eles demoram anos aqui com a gente. A maioria das eutanásias são feitas em clínica, porque tem mais atendimento do que no Eu sei. Então, aí você tem que confiar que o plano espiritual vai ajudar aquele animal e vai transportar ele e deixar ele na sua casa, onde ele tem que ficar até um tempo. Por exemplo, a minha cachorra morreu aqui na clínica. Certo? Então eu pedi para os meus amigos, leva ela lá e larga no sítio. Eles sabem disso. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quantos veterinários você acha que já não morreram na face da Terra? Ah, dona do meu negão, que lá em São Tomé adorava cuidar dos cachorros, de todos os animais lá da cidade. Era uma cuidadora, sem ter dinheiro, sem ter grana. Fazia por amor, né? Podia ver um bicho que levava para casa. A mãe das meninas, né? Que o meu gatão negão, eu peguei dela, né? Ela morreu. O que você acha que ela está fazendo no plano astral? Óbvio. Então elas são essas pessoas que vão cuidar. Vão cuidar dos espíritos animais que partiram, que morreram, vão abrigar, ou vão trazer eles para a família, vão deixar eles... Ela está fazendo um trabalho de cuidar dos animais. Quantos veterinários não fazem isso no mundo espiritual depois da morte? Então, não se preocupe, tem muito espírito que cuida dos bichinhos. Você faz a sua parte, que os veterinários mortos vão fazer a parte do lado de lá. Isso você tem que ter consciência. Isso aqui é muito organizado. A gente não pode esquecer que isso aqui não é uma bagunça. O plano espiritual é mais organizado que nós. Tem muito mais gente que ama os animais do lado de lá do que do lado de cá. É óbvio. Você sabe o amor que eu tenho por esses bichinhos? Se eu estou morto, se eu vejo um bichinho, eu morri. Eu vejo um bichinho, o espírito de um animal perdido, eu vou lá resgatar ele. Eu levo ele para minha casa. É. E muita gente que morreu, que cuida, gosta dos bichinhos, faz isso lá também. Cuida dos espíritos animais. É. Né, filho? Queria uma caixa grande para papai. Levar minha petinha para papai. Né, velho? Então, olha lá. Soubesse como essa gata é grudada em mim, cara. O amor que essa bichinha tem por mim, ela não vai para a cozinha sozinha, não, se eu estou aqui. Se eu for, ela vai atrás de mim. Mas por ela sair daqui lá para a cozinha, ficar lá, longe de mim, se eu sair agora, outro dia eu saí e fui para balada aqui, né? Meia-noite, voltei, ela estava no portão, lá sentadinha me esperando, pô. E o frio que estava no portãozinho lá, do jeito que ela vai esperar o pai. Eu venho, ele já vem correndo e deita aqui na cama, fica aqui. Você vê, essa aqui, o lugar dele aqui, ó, essa aqui, ó,
Ninguém pega esse colchonete dela. Se pegar esse colchonete dela, vai armar a maior confusão. Essa aqui é a cama dela. Ela fica totalmente sem chão quando a gente pega para lavar esse negócio aqui, porque fica muito sujo. Tereza lava, deve um dia para outro, ela chega aqui, cadê minha cama? Cadê minha cama? Ela sai batendo num, batendo no outro. Ela fica toda estressada porque tiraram a caminha dela, né, velho? Gente, é minha caminha. Como é que vai tirar a caminha minha que eu durmo toda noite aqui na minha cama? É, tá o cheiro dela, né? Tudo, então ela dorme aqui a noite inteira ao meu lado, eu fico aqui. O negão, que é o Vladimir, né? O Vladimir tá onde? Tá aí? Ah, tá, o Vladimir tá aí, no colo. Ele é igual, só que é um doce esse bicho. Esse daí pegou um apego comigo, esse Vladimir pegou um apego comigo. A coisa falou pra mim, né, que quando resgatou ele lá em São Tomé, ele estava tão fraco, que teve que fazer transfusão de sangue. Ele teve que receber sangue, senão ele morria. E aí, tá tão bonito, gordo, amoroso. Um amor. Eu chamo ele, vem, pum, gruda e deita do meu lado, assim, fica abraçado comigo a noite inteira. Fica ali grudadinho ali comigo. Não, esse é o Vladimir. Nossa. Né? Não é nem o russo, é o Vladimir brasileiro. Né, lindo? Ai, que bonitão. É uma pantera. Manso. Você fala o que você quer com ele. Esse é um pouco arisco com gente estranha, mas agora ele tá até acostumando. Acostumou bem com a casa, bem, né? Então é um amorzinho, né, bem? Então é isso, pessoal. Tudo certo, então? Então, tenha confiança que o mesmo amor que nós temos aqui pelos animais, ao os nossos pets partirem, tem um grupo de gente maravilhosa do lado lá, que vai recepcioná-los com tanto amor e carinho, quanto equipes espirituais recepcionam nós humanos após a nossa morte. Ok? Então é isso. Namastê.